O capítulo começa com o Kaiju número 8 dando os poderes para o Kafka. Os agentes da Força de Defesa começam a pensar que se trata do Kaiju número 8 que apareceu no confronto contra o diretor Isao. Enquanto Kafka começa a pensar no pedido que havia feito para o Narumi. Ele pediu para o capitão lhe ajudar em seu treinamento secreto. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 111 do mangá de Kaiju número 8. Sim, pessoal, vamos então comentar sobre esse capítulo que tá realmente muito interessante. Ou vai ou racha, a última estratégia, basicamente o sacrifício do Kafka para que eles consigam vencer o número 9. Vamos ver o que o Naoya vai nos entregar. Tem um pouquinho ali de uma pausa. Tem uma pausa agora no mangá de Kaiju. Mas mesmo assim temos bastante coisa para conversar aqui sobre o capítulo 111. Logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante vocês continuarem reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ou se torne membro se você já está aqui no Geek Brasil há bastante tempo. E se você vai fazer aquela comprinha na Amazon, você pode comprar através dos nossos links. Lembrando que ainda tá rolando algumas promoções pela Amazon e através disso, comprando os seus mangazinhos de Kaiju, ou seja lá o que for, você pode comprar através dos nossos links que está na descrição. Isso você faz e não paga mais nada por seu produto e acaba ajudando o canal do Geek Brasil. O Kafka então diz que precisa mesmo da ajuda do capitão. Ele informa que quando perdeu o controle na luta contra o Isao, ele percebeu que a força do número 8 era enorme, mas que ele não estava conseguindo acessar essa habilidade, uma coisa que a gente já estava comentando aqui no canal há algum tempo. O Kafka diz que acredita que as chances de derrotar o número 9 vão aumentar bastante se ele conseguir usar isso como uma carta na manga. Se ele tiver o poder do número 8 para conseguir usar contra o número 9, se suas forças não forem suficientes, ele vai conseguir até mesmo lidar ou possivelmente lidar com o número 9. Narumi fica irritado de um jeito cômico quando percebe que o Kafka está pedindo um favor para ele, sendo que era o capitão que deveria pedir favores. Que ele deveria respeitar ali a hierarquia, que o Kafka deveria respeitar a hierarquia entre os seus superiores. Mas ele só está brincando. O Kafka então questiona se o Narumi não estava se achando pra caramba. O Kafka então diz que sabe que é um pedido presunçoso da sua parte, mas isso é algo que somente o Narumi pode fazer, que somente o Narumi pode lhe ajudar neste treinamento. E é verdade, o único que poderia realmente ajudar o Kafka nesse combate é o Narumi. A gente trouxe um vídeo falando um pouco mais sobre esse treinamento, sobre como que pode ter acontecido esse treinamento entre o Narumi e o Kafka e também a aliança dos dois personagens, já que o Narumi havia pedido para que o Kafka se sacrificasse para que pudessem salvar mais pessoas, para que eles pudessem também meio que vingar a morte do diretor Isao. E dessa forma a gente observa ali essa conexão muito forte entre mestre e discípulo, ou até mesmo ali mentor e mentoriado. Assim, vemos o Narumi assentindo e diz que também precisa testar algo em uma luta real. E questiona se Kafka entende que esse tipo de treinamento lhe coloca em risco para que nunca mais volte ao normal. Kafka se lembra das palavras do Hoshina dizendo para ele lutar pelo futuro que está à sua frente e que se pudesse evitar tal poder seria algo melhor, mas já é tarde demais. O Kafka não conseguiu derrotar o Kaiju número 9 apenas com os seus poderes e teve que recorrer ao poder total do Kaiju número 8. A questão agora é quanto tempo, ou na verdade, quanto desse poder o Kafka vai poder utilizar contra ali o número 9 e se ele vai conseguir derrotar o número 9 em apenas um minuto. Então o Kafka começa a colocar a sua estratégia em ação. Vemos o Kaiju número 8 liberando seu poder no corpo do Kafka e ele está berrando sem parar.
Apenas o berro do número 8 é suficiente para fazer o Kafka se soltar do braço do número 9, que estava o prendendo contra a parede, como vimos no capítulo passado. Mina fica assustada ao achar que Kafka perdeu o controle sobre o corpo, porque se o Kafka está vendo a Mina sendo colocado ali contra a parede também, como a gente havia achado que iria acontecer, de que o Kafka iria perder o controle vendo a Mina quase morrendo, ela achou que o Kafka estava perdendo o controle. E o número 9 então fica surpreso do Kafka ter conseguido se libertar. O Kafka pensa que só vai conseguir manter o controle sobre o poder do Kaiju por 1 minuto. E assim ele chama pela Mina, lhe mostrando que ainda estava no controle do corpo. Kafka avisa a Shiro que eles não têm tempo para perder e que precisa da cobertura da capitã. Ele precisa lhe dar cobertura da personagem, porque senão ele não vai conseguir levar até o seu planejamento, ele não vai conseguir concluir o seu plano para derrotar o número 9. Mina se lembra da conversa que teve com Kafka no telhado e conclui que não pode pará-lo. A Shiro diz que isso tudo é muito frustrante, mas tudo que pode fazer agora é apoiar a decisão do Prota, que ele toma estratégias inconvenientes umas atrás das outras, e dessa forma a Mina ela tem que vir pela parte de trás para tentar cobrir essas ações do Kafka, o que pode ser até mesmo uma decisão fatal no final do capítulo. Kafka então salta para cima do número 9 e lhe soca. E aqui a gente consegue ver o nível do número 9 na forma como está realmente em outra dimensão. A gente já tinha certeza, agora a gente tem certeza absoluta que o número 9 está em uma parada assim surreal de nível de poder. O cara parou o soco do Kafka usando os poderes do Kaiju número 8 e nem mesmo saiu do lugar. Neste exato momento a gente teria aquela cena clichê do protagonista dando um soco ali no vilão e o vilão voando ali quilômetros de distância, mas o Kaiju número 9 tancou, ele tancou ali a porrada do Kafka de forma magistral. Os prédios eu já não consigo dizer o mesmo. Porque um rastro gigantesco se espalhou por causa do golpe por toda a cidade, pelo restante ali, daquilo que havia restado da cidade, destruindo tudo pelo caminho, pelo rastro que o golpe acabou ocasionando. O impacto continua e Kafka também prossegue com seu ataque, mas o Kaiju número 9 abre sua guarda desviando do ataque. Quando o Kafka iria acertar o golpe, ele meio que tira o corpo para que o Kafka não consiga acertar ou transpassar o ataque no número 9. Percebendo assim, o número 9 percebe que o golpe poderia lhe afetar de forma gritante. O Kafka sente os danos dentro do Kaiju e começamos a ver o sangue saindo por sua boca. O Kafka então consegue abrir a guarda do Kaiju número 9 para disparar contra ele. Mas quando ele acertaria o golpe, o número 9 lhe ataca primeiro. Mina se movimenta pelo campo de batalha tentando achar alguma abertura para disparar contra o vilão, tentando achar alguma abertura para criar um ponto para que o Kafka consiga atacar. O Kafka ou alguém pede para que, enquanto Mina estiver dando cobertura a ele, os leve até o ponto onde o número 14 foi derrotado. A comunicação é feita de forma ali entre os comunicadores para que o número 9 não ouça. Então a gente percebe que esses quadros que estão aparecendo, a comunicação é ali mediante a audição, né? Pelos fones ou pelos comunicadores que os personagens possuem. Eu fico pensando se o número 9 não poderia ouvir, né? Já que ele tem toda uma questão biológica avançada ali e tal, não conseguiria ouvir, mas isso aqui também já é forçar um pouquinho demais, né? Talvez eles precisam ter ali uma linha de comunicação para tentar bolar um plano. O número 9 já é extremamente apelão. Agora, se ele tiver ali, também ali uma ultra audição, aí já é uma coisa de maluco. Os agentes da Força de Defesa começam a entender o que o Kafka quer fazer, enquanto Mina dispara vários ataques contra o número 9. O problema é que o número 9 parece conseguir ler os disparos da Mina. Como ele já recebeu vários ataques quando a personagem chegou no campo de batalha para salvar o Kafka, agora ele consegue antecipá-los. Então, como a gente já tinha visto, o número 9 ele precisa de apenas um movimento, de um momento
para conseguir guardar esses golpes, para conseguir guardar seja o que for. Então, basicamente, aquilo que o Kafka fez foi dar habilidades para o número 9. E mesmo acertando eles em alguns ataques, o número 9 tem uma força implacável ao ponto do Kafka não conseguir transpassar o seu corpo. Da mesma forma é com os disparos que a mina consegue oferecer. O número 9 consegue desviar, o número 9 consegue refletir, o número 9 consegue ser quase invencível contra esses disparos. E esse é um grande problema porque ele pode agora antecipá-los. Só que por mais que o número 9 possa antecipar esses ataques, isso ainda é um grande problema para ele, porque toda vez que ele precisa antecipar, a guarda dele é aberta e o Kafka pode chegar junto para contra-atacar. E é dessa forma que vira um caos o campo de batalha, com Kafka dando vários golpes no número 9 e a mina disparando sem parar contra o vilão. Aí a gente percebe a porradaria rolando, o Kafka dando vários socos ali no número 9, o número 9 tentando se defender ou desviar dos disparos da mina, vira uma loucura completa no campo de batalha. Isso a gente pode observar porque enquanto a mina dispara contra o número 9, o Kafka aproveita a guarda abaixo do número 9 e tenta acertar algumas porradas. Mas a guarda do vilão está bem resistente. Como a gente já comentou aqui, o Kafka não consegue transpassar a guarda do número 9 se não tiver a mina para criar ali alguma espécie de abertura. E mesmo quando a mina consegue criar uma abertura na defesa do número 9, o Kafka ainda não tem poder de fogo suficiente para transpassar e chegar até o núcleo do número 9. Tá se tornando uma luta bem problemática para os nossos protagonistas. Vemos o Kafka sangrando demais pelo nariz e pela sua boca no seu modo interno. E diz que resta apenas mais 2 técnicas para ele usar. O número 9 começa a dizer que o número 8 é fascinante, que ele tem o poder destrutivo contra Kaiju e que é combinado com uma habilidade irritante de fazer com que a regeneração dos Kaiju diminua. O vilão pensa que a existência do número 8 é como se fosse feita para matar Kaiju, mesmo ele sendo um Kaiju, e chega à conclusão que isso é o que é o número 8. Como a gente sempre tá falando aqui, o número 8 parece ter ali uma ansiedade, quase uma ânsia ali para conseguir acabar e exterminar os Kaiju. E eu fico pensando se isso é uma contramedida ao Kaiju quando eles nasceram, ou se o número 8 foi modificado por alguém para ter esse entendimento. Se ele acabou se fundindo ali com alguém ou passou muito tempo com outra pessoa, já que a gente viu aquele Kaiju samurai, aquele portador ali de Kaiju meio que samurai ali de forma bem diferente. Talvez nesse intuito, há mais ou menos ali 400 anos, a gente já venha ali, os personagens já tenha uma ideia de como o número 8 acabou surgindo para confrontar, lidar ali com as habilidades e com as problemáticas dos Kaiju. Os agentes da Força de Defesa dizem que eles estão chegando perto do ponto da queda, e Kafka começa a pensar que restam 40 segundos desde que libertou seu poder. E assim, o Kafka diz que todas as condições foram cumpridas, que tudo já está em seu devido lugar. Eles chegam perto do lugar que o número 14 foi derrotado, e isso chama a atenção do número 9. Enquanto o número 9 está distraído pelo lugar em que veio parar, o Kafka surge ao seu lado usando a primeira técnica da quinta forma variante, Explosão Espiral Modificada. O Kafka arrebenta o braço do Kaiju número 9 e grita assim pela mina. Ele acaba gritando ali pela personagem para que ela agisse. Então descobrimos porque eles retornaram até o campo que o número 14 foi derrotado. Mina foi buscar a sua bazucona. Foi buscar a sua arma principal e ela vai para o tudo ou nada. Bom, basicamente eles vão pro tudo ou nada contra o número 9. Porque a mina precisa acertar o próximo ataque, senão o Kafka tá na roça. Ele tem apenas 20 segundos para lidar com o
número 9. E se eles não derrotarem o número 9 com o próximo ataque, o Kafka ele tá lascado. Se o Kafka perder o controle do Kaiju número 8, ele pode até conseguir vencer o número 9, mas quem vai parar ele depois? Aí que vem a questão, porque se o Kafka ele derrotar o número 9 e ninguém conseguir parar ele depois, quem vai parar o personagem? Vai ter que juntar todo mundo contra o Kafka, o que poderia até mesmo ser um plot tremendamente interessante. Mas eu acho que o Naoya vai seguir por outro caminho, porque o disparo da mina é a cartada máxima que eles vão ter para derrotar o número 9. O que pode levar o nosso mano Hibino, o nosso mano Kafka malucaço a segurar o número 9 para que a mina acerte o disparo. Vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados para o Kafka ficar segurando o número 9 enquanto a mina atira nos dois ao mesmo tempo? É, meus amigos, isso aqui não vai ser fácil não. Literalmente isso aqui não vai ser fácil, porque as coisas podem ir para um caminho bem diferente. O grande problema é que vamos ficar agora um mês sem capítulo. Infelizmente o Naoya veio numa sequência, eu acho que de 4 a 5 capítulos. Provavelmente daqui 2 semanas nós teremos a edição especial de Kaiju número 8, né, que é aquelas capas coloridas e tudo mais. Mas pelo menos a Manga Plus não está nos enganando mais, fazendo aquela informação de que vamos ter capítulo tal semana, aí pá, páginas coloridas. Aí vem, né, o capítulo lá em agosto e é páginas coloridas ao invés de ser o capítulo. Em vez de ser o capítulo, é as páginas coloridas. Tudo pode acontecer, mas esse é o preço de acompanhar Kaiju número 8. Essa periodicidade meio maluca, esses hiatos doidos que a história tem, mas vale a pena porque é uma história muito bacana de acompanhar.